Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao momento de palestra online da nossa Associação Espírita Boa Nova. Estamos muito felizes e muito agradecidos por cada um de vocês que estão aí chegando, que estão aí nos mandando mensagens, nos mandando vibrações. Então, sintam-se todos muito abraçados, sintam-se todos muito bem-vindos e vamos iniciar esse nosso momento, esse momento de muita luz, esse momento de muito esclarecimento, um momento que a gente aprende sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho e também, como a gente pode nos tornar melhores a cada dia, colocando todos esses ensinamentos na prática. Então, para iniciar, nós desejamos que esse seja um encontro, um momento de vocês receberem todo o auxílio do alto, da espiritualidade, de Jesus, e que a gente possa vibrar positivamente pela nossa terra, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, e que essa mensagem inicial possa adentrar não só na casa de cada um de vocês, mas também nos nossos corações. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, e ver tudo que eu posso ver, faz brotar a inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço o que vai além, dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido. Sim, eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Me faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, e ver tudo que eu posso ver, faz brotar a inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço o que vai além, dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido. Sim, eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Sei que isso também passa, já não uso palavras, me refaço no silêncio, sinto como sou por dentro, e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito, e agora a dor é só lembrança.
me sinto pleno ao redor. Vejo o sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar. Apesar da dor, muito obrigado. Então, que cada um de vocês possam ter sentido essa energia, essa vibração, que essa mensagem foi capaz de trazer nesse momento inicial da noite de hoje. Então, antes da gente iniciar a nossa palestra, a gente gostaria de lembrar a cada um de vocês algumas campanhas que a nossa casa está realizando e que a gente precisa muito da ajuda e da contribuição de cada um de vocês. Afinal, se não fossem vocês, esse trabalho não estava sendo realizado. E nós continuamos com a campanha de arrecadação de materiais escolares para as nossas crianças, para os nossos jovens que estão agora, quase retornando às aulas. Então, para que eles possam ter condições, possam ter o necessário, o básico para poder aprender, para poder estudar. Então, assim, quem puder contribuir com algum material escolar, a gente está aceitando. Quem pudesse disponibilizar, está comprando e nos doando. A gente está também aceitando e combinar e buscar em algum lugar com vocês. Então a gente pede para quem tiver interesse, entre em contato com o departamento de Infância e Juventude da nossa associação. A gente vai deixar o contato da nossa responsável, que é a Fernanda. O WhatsApp está passando aí no cartaz para vocês. Então só combinar com ela como faz, a melhor forma de vocês estarem nos entregando esses materiais. A gente vai deixar também uma lista. Geralmente são os materiais que são pedidos nas escolas, então a gente vai deixar aí esses itens para quem puder contribuir aí preferencialmente com esses itens. É claro, podem ser outros, também será muito bem aceito. E quem não tiver condições de ir até uma loja para poder comprar, se deslocar, a gente também está aceitando dinheiro. E então, quem puder contribuir dessa forma, a gente vai estar deixando aí o nosso Pix, passar aí para vocês na tela, e que é uma maneira mais fácil e mais rápida aí da gente estar contribuindo, tá? E a quantia que você desejar, a quantia que tocar o seu coração aí, a gente não estipula nenhum valor, então também vai ser muito bem aceito, muito bem-vindo nesse momento que a gente está precisando bastante. E também lembrando da nossa campanha permanente, todo mês, a gente corre atrás, a gente faz o pedido, e temos doadores fixos, trabalhadores e amigos da nossa casa que sempre nos ajudam com a campanha de arrecadação de alimentos, material de higiene e produtos de limpeza. Então, semana que vem, no próximo sábado, nós vamos estar entregando esses materiais para as famílias que são cadastradas, para as famílias que frequentam a nossa associação e que necessitam de estar recebendo aí, essa ajuda, essa ajuda, essa contribuição. Então, assim, a gente pede encarecidamente, se você tem algum quilo sobrando, tem algum alimento, material de higiene, produto de limpeza aí na sua casa, que possa nos destinar para que a gente possa estar levando para essas famílias. Ou também, quem desejar contribuir de outra forma, financeiramente, doando uma cesta fechada, também nós estamos aceitando. Tá bom, pessoal? Então, essas são as principais campanhas que a gente está realizando aí, a gente está promovendo da nossa associação. Tá? Então, hoje,
nós vamos ter aqui o nosso amigo querido Marco Ribas, que vai falar aí sobre um assunto bem legal e interessante, que o tema que ele vai trazer hoje é a linguagem divina. Então ele vai falar sobre esse tema, a gente vai estudar, vai se esclarecer sobre que linguagem é essa, como que a gente faz para se comunicar com Deus, com a espiritualidade, né? Como é que a gente faz, por quais meios. Então o seu Marcos Ribas vai trazer aí esse assunto, então que a gente possa ter uma noite maravilhosa, uma noite abençoada de estudos e muitas reflexões. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus neste momento que nós nos retornamos aos nossos estudos. Não sei se damos boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do lugar onde cada um esteja nesse momento, varia os horários. Mas Deus, Jesus e esses bons espíritos que proporcionam essa oportunidade de nós estarmos aqui, cabe nós sermos gratos a Ele. E principalmente a vocês que estão neste momento participando juntamente conosco, mesmo à distância fisicamente, mas na certeza que espiritualmente, em pensamento, em desejo e intenções, estão tão perto ou muito mais perto que nós possamos imaginar. Cabe então agradecermos a todos vocês. Eu sou Marco Aurélio Ribas dos Santos, da Associação Espírita Boa Nova, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Uma associação essa que tem a finalidade de pregar, levar o Espiritismo. Uma associação que permite, dentro das possibilidades, fazer tudo o que se é possível. O objetivo número 1 é a doutrina, assistencialismo, auxiliar a comunidade. E nós aqui fizemos isso, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui na doutrina espírita para dar continuidade aos nossos estudos, obedecendo o departamento de doutrina da nossa associação, que é o responsável pela programação desses estudos que nós estamos aqui fazendo. Há uma programação baseada nas necessidades da casa e daquilo que nós recebemos a orientação espiritual para nós darmos continuidade. A verdade é que não se faz nada por nossa conta. Fizemos tudo intuído pela espiritualidade, dentro da possibilidade, sendo o mais justo possível, sendo disciplinado dentro das normas básicas. E aqui estamos mais uma vez para dar continuidade a essa doutrina. Doutrina esta que tem por finalidade esclarecer, consolar, orientar todos indistintamente, independente das religiões. É uma doutrina que traz esclarecimento para todos, sem exceção. Allan Kardec, que é o nosso codificador, codificou e elaborou o Livro dos Espíritos, a primeira obra da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Muitas perguntas, mais de 1000 perguntas. Em sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas são as obras básicas da nossa doutrina. E nós estamos estudando hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, linguagem divina. Se nós formos linguagem divina, está onde? E a linguagem é as comunicações, são as leis divinas. As leis divinas. Como elas são? Eu particularmente procurei estudar e dividir em duas partes. As leis, a linguagem e as leis divinas. A linguagem, as leis horizontais, as nossas leis materiais, e as leis divinas
verticalmente falando. Nas linguagens vertical, horizontal, que nós iniciamos assim, como tudo na natureza, inicia do conhecido para desconhecido. O mundo foi criado não de uma hora para outra ou num estalar de dedo. Há uma sequência programada muito distante de nós. Deus criou inicialmente os minerais, vegetais, animais e hoje o mineral nós. E para que isso possa haver essa integração e entendimento, tem que haver os meios de comunicação da linguagem. E essa linguagem que nós falamos, horizontalmente falando, para que nós possamos conhecer a espiritualidade, temos que conhecer a materialidade. E na materialidade, dentro da nossa gramática, dentro da linguagem, dentro das linguagens que eles têm nesse nosso mundo, linguística. O que é linguística? Qualquer meio sistemático de comunicar. Qualquer meio sistemático de comunicar. Comunicar o quê? Ideias ou sentimento, através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestos, etc. Por extensão, qualquer sistema de símbolos ou sinais instituídos como signo, como símbolo, qualquer sinal. Então, a linguística é qualquer meio sistemático de comunicar. Qualquer meio sistemático de comunicar é a linguística, é a gramática, é a elaboração que os estudiosos criaram para facilitar nosso entendimento. E linguagem, o que vem ser linguagem? A linguagem é um conjunto de signos ou símbolos usado na comunicação, ou seja, na transmissão de uma mensagem. E quem é que transmite essas mensagens? São o homem, os homens, os seres humanos. Somente nós transmitimos e recebemos. Nós adquirimos conhecimento, armazenamos conhecimento e transmitimos conhecimento. Esses são os meios de comunicação. Nós nos comunicamos um para com os outros. Essas comunicações são finitas ou infinitas? São finitas. Finitas por quê? Elas têm um determinado limite. Exemplo, gestos. Certos gestos que nós fazemos, eles são limitados para o entendimento de uma mensagem. Antigamente tinham vários meios de comunicações, pombo correio, sinais, bandeirolas, apito. São instrumentos que se caracteriza, se cria para haver a comunicação. Os animais se comunicam, também se comunicam. O homem se comunica como? O homem se comunica por intermédio de vários meios. Tem a capacidade do homem, diferente dos animais. O homem está mais avançado. O homem se comunica por intermédio, se expressa por intermédio de quê? Pensamentos, opiniões, ideias, experiências, desejos e outras informações. O homem tem essa capacidade de comunicar, dessa comunicação. Utiliza esses gestos, sons, para atingir os objetivos propostos. O homem tem a linguagem, é um fenômeno típico do humano. O homem tem a sua linguagem específica. O homem tem a linguagem, que a linguagem é esta capacidade, esse conjunto de signos para transmitir e receber mensagem. E os animais? Têm linguagem? Sim. Só que a linguagem dos animais são uma linguagem limitadas. Limitadas por quê? Porque eles têm um limite de comunicação. Entre eles, uma espécie de comunicação específica entre eles, animais. Nós temos, por exemplo, vários tipos de animais que nós conhecemos. Cavalo, ovelha, porco, boi, pássaros, cachorro. O cachorro fala com o cavalo?
transmite mensagem no cavalo? O cavalo entende o cachorro? Não. Agora, o cavalo com cavalo, sim. A ovelha com ovelha, sim. Quantas das vezes eu que lido com ovelha, quantas das vezes nós vemos um rebanho de ovelha, uma ovelha pequena, lá no meio das outras, dá um sinal delas, a mãe dela está lá no meio das outras, dá outro sinal e ela vem pelo meio se comunicando. Então, é uma linguagem entre os animais, uma linguagem específica, que eles têm por instinto natural, instinto natural. Olha só a preciosidade que Deus fez para com tudo e com todos. E assim, então, qual a finalidade número 1 das comunicações dos animais? Para que servem os animais e como eles sobrevivem? Eles sobrevivem por intermédio do instinto natural para suprir as suas necessidades, que são alimentação. As aves, os animais, têm e procuram a sua alimentação sem o auxílio do homem. E para a reprodução, se reproduzem sem auxílio do homem. Mas nós, homens, por necessidade, por vaidade ou por outros motivos, nós prendemos animais e moldamos animais aos nossos interesses. Mas se deixar ele livre, solto, ele sobrevive sem problema nenhum. Que foram criados exatamente para isso, para serem livres. Para serem livres. E qual a diferença que tem o animal, os animais, do homem? O homem é receptor transmissor. O homem nasceu, vive em sociedade, em reprodução, tem a linguagem de entendimento. O animal não, o animal é concreto, é fechado, é limitado. O homem é ilimitado. E a linguagem do homem, ela é milenar, possamos dizer. É cultural. Começa onde essa linguagem dos homens aqui entre nós? Nas famílias. Logo que nós nascemos, nós falamos com a linguagem. Aquela linguagem, aquele símbolo que nós aprendemos. Dependendo de onde nós nascemos, na França, Inglaterra, Brasil, no próprio Brasil mesmo, dependendo do estado, nós temos uma linguagem. Na própria cidade mesmo, nós temos uma linguagem. O homem do campo, o homem da cidade. O homem do campo foi criado tendo certos símbolos, certos conhecimentos, que o homem da cidade tem outros. Então vejam a necessidade do conhecimento. Eis aí a necessidade do conhecimento. E esse conhecimento é adquirido por intermédio dos estudos, do aprendizado, da recepção, da transmissão do conhecimento. E assim, então, prezados irmãos, a linguagem horizontal, eu classifiquei assim, como essa é a linguagem horizontal, onde nós nos entendemos, e a linguagem divina. E a linguagem divina é a vertical, aonde nós estamos aqui no mundo de cá, em contato com o mundo de lá. Como é o mundo de lá? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma noção? Os estudos nos proporcionam ter uma ideia e às vezes até precisão e confirmação do mundo de lá. Qual a diferença que tem o mundo de lá com o mundo de cá? O mundo de cá é material, é palpável, a matéria é palpável. O que eu sou? O que nós somos? Nós somos matéria palpável. Nós somos espíritos encarnados. E que é espírito? Espírito? Espírito, o que é? Eu não sei. Kardec fez a pergunta aos espíritos. Kardec fez a pergunta aos espíritos, aonde eles trouxeram para nós a definição. Kardec diz assim, no Livro dos Espíritos, pergunta 23. Kardec pergunta, o que é o espírito? O que é o espírito?
E os espíritos respondem para Kardec: o princípio inteligente do universo. Espírito é o princípio inteligente do universo. Em continuidade a esta pergunta, para não ficar muito solta, com pouco significado, Kardec faz a segunda pergunta, que é a pergunta número 23A. Qual é a natureza íntima do espírito? O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. E a sua natureza íntima? Os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito por meio de vossa linguagem. Não é fácil analisar o espírito por meio da nossa linguagem. Para vós, ele não é nada. Porque não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio e o vazio não existe. Para vós ele não é nada. Sabeis que o nada é um vazio, mas o vazio não existe. Então nós ainda estamos distantes de saber muitas das coisas que desde muitos séculos, milênios atrás, foram criadas as coisas, o mundo, e até hoje ainda nós não sabemos muitas das coisas, porque não são ditas para nós, porque nós não estamos ainda habilitados em condições de entender certas das coisas. E assim, então, o espírito é realmente algo distante de nosso conhecimento. Mas os espíritos somos nós, espírito encarnado. Quando nós deixarmos essa matéria, esse mundo, retornar ao mundo espiritual, voltamos a ser espíritos somente. Kardec fez uma diferenciação entre espírito e alma. Por quê? Para entender, quando fala em alma, a alma do Ribas, então o Ribas está encarnado, a alma do José, da Maria, a Maria e o José estão encarnados. O espírito do Pedro, do João, do Manuel, da Jussara, então esses irmãos não estão mais nesse plano, estão no mundo espiritual. Então Kardec deixou bem claro para facilitar tudo, qual é a finalidade da nossa doutrina espírita: esclarecer, consolar, trazer informações que ainda estavam em dúvida, que ainda não tinha as explicações necessárias. Kardec veio com esse propósito. Kardec foi o codificador da doutrina espírita. E ele teve a capacidade e a preocupação de receber as informações, ler as informações, codificar, levar para estudo, discutir, comprovar para depois ele transcrever para o livro. E tem uma parte que diz ainda no Livro dos Espíritos: se alguém discordar de alguma das coisas que esteja escrita no Livro dos Espíritos, sofrerá a modificação. Se alguém discordar e provar que esteja incorreto, será modificado. Mas na nossa doutrina, com mais de 150 anos, até o momento não houve ainda uma mudança. Logo que o mundo inicia do homem, do animais, os animais têm instinto, que nós vimos lá. O animal não tem inteligência contínua, o animal não tem linguagem igual a do homem de transmitir e receber. O animal tem instinto. Do instinto ele desenvolve o máximo, atingindo o seu grau máximo, ele passa a ter sensações. É o grau máximo do instinto, é o início da sensação. E a sensação, aonde já é um passo muito mais avançado do instinto, ele tem, atingindo o máximo da sensação, ele passa a atingir o início do sentimento. Então é instinto,
sensação e sentimento. Isso nós vamos ver aonde? Nós vamos lá ver no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11:11. Lá no nosso capítulo 11:11, no capítulo 11:11, aonde ele vem, no capítulo 11:8, aonde ele vem trazer para nós as explicações. Capítulo 11, instruções dos Espíritos, traz essas orientações para nós. A lei de amor. Na lei de amor, os Espíritos trazem para nós as informações e diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, é o sentimento e os sentimentos são os instintos elevados. Os sentimentos são os instintos elevados. A altura do progresso alcançado. Na sua origem, só tem instinto. Mais avançado e corrompido, melhorado, só tem sensações. Mais instruído ainda e purificado, tem o sentimento, que é o ponto mais delicado do sentimento. E o ponto mais delicado do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem o corpo, nem a do corpo. Seus pés são ligeiramente leves, como transportado para fora de si mesmo. E aí vem a primeira vez em que Jesus pronuncia este amor. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires inebriados de esperança descerem o circo. A palavra amor pronunciada por Jesus causou uma preocupação, mexeu com o sentimento, com a centelha divina que estava já aflorando em certos corações. E aqueles que ainda não tinham aflorado se impressionaram com a expressão de Jesus. Imagine só como Jesus se manifestou com essa palavra amor. O gesto, a energia que ele se fez. Me faz lembrar neste momento quando Paulo, em Damasco, vinha a cavalo e Jesus apareceu. Aquela luz, aquele clarão que cegou ele. Eu imagino Jesus quando ele pronunciou esta palavra amor, o que aconteceu com aqueles que estavam lá. Quem é aqueles? Será que não eram nós? Por que não? Alguém sabe dizer quantas reencarnações nós já tivemos? Será que nós não estávamos lá?
Será que não fomos também privilegiados? Será que também nós não ouvimos esta palavra pronunciada pela boca de Jesus? Por que não? Não sabemos. As reencarnações passaram, as reencarnações virão. Mas uma coisa, prezados irmãos, nós temos que ter certeza, que nós não somos mais o que nós éramos antes. Nós evoluímos. Estamos hoje aqui, neste momento, no esforço, procurando melhorar, procurando evoluir. E estamos melhorando e estamos evoluindo. É difícil, é difícil. O próprio Evangelho nos diz como se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem, pelos esforços que faz para melhorar, para transformar a sua intimidade, transformar o seu comportamento ainda não correto em comportamento correto. E para isso, prezados irmãos, existe 2 caminhos para nós seguir. Um só objetivo. A energia chama-se vontade. Esta vontade tem dois viés, boa e má vontade. Cabe a cada um de nós, segundo uma das leis básicas dos fundamentos da doutrina, que é a lei de causa e efeito. A lei do livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio de escolher boa ou má vontade. Quando nós escolhemos pela boa vontade, nos aprofundamos nas pesquisas espirituais, na meditação superior e melhoramos. Quando nós trabalhamos, que o trabalho é toda atividade útil, nós também melhoramos e passamos a servir, ser útil aos demais. Quando nós compreendemos, entendemos as leis da natureza, nós começamos a aceitar as doenças, as dores, os problemas, as dificuldades. Passamos a agradecer o que nós não temos. Passamos a agradecer o que nós temos. E isto cabe a cada um de nós. Por intermédio de quê? Destas leis naturais que Deus colocou a cada um de nós. E essas leis estão onde? Estão conosco. Eu não lembro onde estão. Cada um de nós tem essas leis guardadas em algum lugar. Se nós fizermos correto, temos umas consequências do correto. E se nós não fizermos correto? Se nós tivermos má vontade, tivermos negligência, formos maldosos, formos revoltosos, quais as consequências que teremos? Tudo tornar-se-á mais difícil para nós vivermos. E o que nós queremos? É lei, é do homem querer melhorar. Mas só que nós ficamos muitas das vezes aguardando que chegue a melhoria para nós. Mas receberá aquele que mais der, disse Jesus. Mas receberá aquele que mais der. Der o quê? Amor ou desamor? Claro que é amor. Mas nem sempre nós damos amor. Mas ele se refere ao amor. Mais amor, quando houver mais amor, e o mundo todo se renovará. Todo se renovará. Jesus Cristo permitiu que nós aprendêssemos, que nós entendêssemos as necessidades para que pudéssemos estar corretamente, ser mais correto, viver melhor. É indispensável, é imprescindível esforçar, é imprescindível dispensar. É imprescindível esforçar-se. Temos que nos esforçar para melhorar, para eliminar certos erros, para nos transformar, para mudar. Somente assim atingiremos um dia a perfeição. E nós atingiremos, querendo ou não querendo. E esse conhecimento que nós estamos adquirindo, ele vem por intermédio do estudo, da pesquisa, do trabalho. E o que nós precisamos? O que Jesus quer de nós? Jesus disse também
conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade. Liberdade. Palavras conhecidas, palavra muito usada hoje, liberdade. Estamos querendo liberdade, estamos procurando liberdade, precisamos de liberdade. Mas para isso precisamos adquirir conhecimento, para sermos livres de falar, de caminhar, de dizer, de trabalhar, livre de certas amarras que ainda nós temos, livre de certos vícios, certas baldas, certas coisas que ainda nos prendem, nos deixam pesados na face da terra. E assim, prezados irmãos, eis a responsabilidade de cada um de nós, para que nós sejamos luzes para clarear. Em todos os lugares que nós andarmos, existe o amor. Amor escondido, amor coberto, amor parado. Mas se nós chegarmos a eles, despertarmos a eles, eles se afloram, eles melhoram, eles avançam. Entre todas as leis que existem, Kardec codificou, organizou todas as leis no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, as leis, 12 leis. Não foi uma, foram 12 leis. Kardec organizou elas, e dessas 12 leis eu achei mais importante de todas para mim, no momento agora, a lei de progresso. A lei de progresso. Por intermédio de tudo nós progredimos. Nós temos que progredir pelo trabalho, pela justiça, pelo amor, pela associação. Então, a lei de trabalho, para mim, é a mais importante. E aonde nós encontramos essas leis? No Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a pergunta 614, ali nós temos ela, onde inicialmente ela inicia dizendo: quando o homem deixa de ser feliz, quando ele se afasta das leis de Deus. Quando o homem começa a ser feliz, quando ele se aproxima, começa a cumprir as leis de Deus. E as leis de Deus foi criada, veio lá dos profetas, Moisés trouxe o decálogo, aí teve aquele período com Moisés, adaptou as leis sociais para facilitar aquele povo. Mais adiante veio Jesus, que simplificou, reduziu as 10 leis em 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E nessas andanças, nesse trabalho de Jesus, ele simplificou todas as leis do universo, todas as leis divinas em uma só palavra: amor. E esse amor é o amor que nós estamos à procura dele, que nós não vamos encontrar tão cedo. Amor, palavra de 4 letras, amor. Nós estamos no ar ainda, eu estou no ar ainda, falta amor, até nós atingir, mas vamos atingir, vou atingir, sim senhor, porque a lei, é determinação, vamos atingir. E assim, o amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. O amor é o poder mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Pelas obras grandiosas que existem, foram feitas e são feitas pelo amor. Quando falamos em obras grandiosas, não quer dizer grande edifício. Obras da mínima à máxima. Quantas das vezes nós percebemos grandes obras, grandes palácios, grandes apartamentos e percebemos seres humanos ali com dificuldade. E quantas das vezes nós somos surpreendidos em casas paupérrimas, casas simples, com alegria nas pessoas. Eu ouvia, há dias atrás, alguém falando, vendo uma pessoa rica, com grandes estudos, triste, cabeça baixa, desesperada, não me fala a memória,
pensando ou se suicidando. Ou se suicidou. Já está se suicidando, pensar mal, nós estamos nos suicidando lentamente. E logo em seguida, um gari, um varredor de rua, dançando com a vassoura, alegre e feliz, porque tinha trabalho. Olha as diferenças que tem entre os seres humanos. Ser alegre, ser feliz, estar bem, não quer dizer ter coisa, é ser feliz, é ser conhecedor das leis de Cristo, das leis de Deus. Nós temos aqui para encerrar nosso trabalho, que diz assim: para que nós possamos instruir os outros, temos que nos instruir. Para que nós possamos purificar os outros, nós temos que nos purificar. O homem atinge o seu sentimento por intermédio da instrução, do conhecimento. Aí ele passa a ter o seu sentimento, sair da fase do instinto, da sensação, atingir o sentimento, e seu grau máximo de sentimento é o amor. Um dia desse, a irmã Teresa de Calcutá, andando por essa peregrinação dela, viu no pé da cruz, num lugar X, algo que chamou a atenção: tenho sede. E ela ficou encucada e foi embora. Ouviu ou foi materializado: tenho sede. E ela foi para casa e outro dia, saindo, passou em determinado lugar, um depósito de lixo, escutou um gemido de gente, onde tinha várias pessoas, vários seres humanos ali, e ela se aproximou e encontrou onde se dirigiu para ele e perguntou para ele o que fazia. E ele conclamou ao perdão. Ele conclamou ao perdão. Ela, a criatura, perguntou: qual é a sua religião? Para a irmã. E a madre lhe respondeu: é o amor. E ele continuou nas suas interrogações: qual é o seu Deus? Meu Deus é você. Porque se em verdade eu não amar como amarei a Deus, eu não amar como amarei a Deus. O meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. Se eu não amar a Ele como amarei o meu Deus, então o Deus está muito longe de mim. E por fim, ele lhe perguntou ainda mais: por que ages assim? E ela respondeu: porque agora eu conheci Jesus. Então vejam, prezados irmãos, a dificuldade que nós temos. Qual é o nosso grau de atenção para com os outros, que tem mais dificuldade, que vive ainda em situação delicada, em situação de dificuldade. Então, queremos neste momento, também dizer: a primeira palavra pronunciada na divindade foi amor. E a segunda palavra, o Espiritismo trouxe para nós, que foi a reencarnação. A reencarnação, um aspecto da lei do amor, pois através dela podemos retificar nossas falhas, conquistar aquilo que ainda não conquistamos e aprender aquilo que necessitamos. A reencarnação, assim, nos conduzirá à conquista do nosso eu profundo, como nos fala a parábola dos talentos, multiplicando os dons divinos. E assim, prezados irmãos, não estando isento o homem dessa essência divina, o amor tem o homem de se determinar, a sua coragem, a vontade firme de exteriorizar os nossos pensamentos, atos e palavras, para poder sermos luzes a clarear nos lugares aonde há a escuridão. E essa escuridão está aonde falta o amor. E nós? Qual o nível de amor que nós estamos? E assim, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e dizer: a nossa linguagem serve para nos
adquirir o conhecimento e nós sermos transmissor e receptor da mensagem divina, das leis divinas. E como nós nos comunicamos com a espiritualidade? Aí que vem a essência de tudo que não foi falado ainda, por intermédio da oração. A oração não precisamos usar palavras, expressar palavras, símbolos ou gestos. A divindade aceita com maior naturalidade de que seja feita com o pensamento. O nosso pensamento é uma energia. Eu penso, logo eu localizo. Logo eu penso, logo eu sei. E assim, mais uma vez, agradecemos a todos vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção. Que Deus nos proporcione a cada um de nós muita paz, muito conhecimento, muita alegria e confiança. Não nos animemos, não esquecendo que nós nascemos para sermos felizes. Uma boa noite a todos e Deus nos abençoe. Confia em Deus. Emmanuel. Nunca percas a esperança, por pior a situação em que te vejas. E jamais condenes alguém que se haja embarafustado no labirinto da provação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução. E, em casos numerosos, a pessoa que te parece mais censurável no mais grave delito será talvez aquela que menos culpa carregue na trama do mal que as sombras entreteceram. De certo haverá corrigenda para o erro nas trevas, pelos mecanismos da ordem, tanto quanto surgirá remédio para os enfermos, pelos recursos da medicina. Observa, no entanto, o poder da misericórdia de Deus nos menores distritos da natureza. A semente sufocada é a que te sustentará o celeiro. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza nas construções. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescentam as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido na face da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Do livro Alma e Coração, de Emmanuel e Chico Xavier.